Olá, sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para hoje abordarmos esta temática que vamos desenvolver sobre a habitação, eu conto com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Elson de Ventura, estudante na área de Direito. Olá, Elson. Olá, Inês. E também Lia Correia, coordenadora de estudos. Olá, Lia. Olá. Então, antes de entrarmos, conforme eu referi há pouco, na temática da habitação, eu quero convidar a Lia a poder ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Então temos aqui o artigo 1 da República Portuguesa que diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Certíssimo. Obrigada, Lia. E é importante nós sabermos isto porque, Elson, quando nós falamos nesta problemática à volta da habitação, a verdade é que esta problemática tem vindo a aumentar já ao longo dos últimos 20 anos. E por que será que isto acontece? Já ao longo de 20 anos e ainda não melhorou assim tão substancialmente? Então, o mercado de imóveis, nesse caso mesmo da habitação, é sempre um mercado que foi muito influenciado pela inflação, ou seja, pela especulação imobiliária. Porque há sempre demasiada procura, há sempre muita procura, tem sempre muito jovem que quer começar a viver, quer começar a subsistir por si próprio, não quer mais viver na casa dos pais, quer viver por conta própria e está sempre à procura de casa. Não falamos só de jovens, falamos também de terceira idade e por aí vai. E não corresponde o preço dos imóveis com o rendimento do jovem. Ou seja, o jovem muitas das vezes pode até receber, nem digamos salário mínimo, um bocado acima, mas que mesmo assim não consegue adquirir um imóvel sem ter que pedir empréstimo, sem ter que ir por outros meios, não pelos meios mais convencionais, para adquirir o determinado imóvel, a determinada habitação. Isso é um problema que não é de agora, como os estudos referem muito bem, é um problema que já vem há mais de 20 anos, o que demonstra que é um problema extremamente sério, extremamente importante, que devemos olhar com atenção e que devemos tentar arranjar uma solução não só imediata, mas a longo prazo para essa questão. Certíssimo. E Lia, o que é que tu achas, pegando um bocadinho o que o Elson referiu, nesta questão de salários versus rendas? Em Portugal, achas que se acompanham ou há um maioritariamente mais alto, passa a expressão, que o outro? Eu acho que não acompanham. Aquilo que nós estamos a ver, a realidade que nós estamos a viver é que o preço da habitação está muito mais elevado para aquilo que os portugueses ganham, não é? Neste caso, os jovens hoje em dia, até estava numa conversa com colegas meus e eles falam muito de que só a partir dos 30, 40 é que conseguem ter uma habitação sua. E mesmo assim é complicado, porque a maior parte dos jovens, das famílias, ganha até às vezes abaixo do salário mínimo, ou mesmo que ganhe o salário mínimo para todas as despesas que têm, seja despesas de habitação, despesas com crianças, despesas de saúde, de materiais, não dá para conseguir estar a pagar uma habitação e a maior parte ainda fica na casa dos pais por muito tempo, porque não conseguem ter a sua habitação própria. O que antigamente, há uns anos atrás, os nossos pais, avós, com 20 anos já com tinham 20 um anos, património. exatamente, já tinham a sua casa própria, tudo montado. Hoje em dia os jovens não conseguem. Por exemplo, um jovem que queira alugar um quarto para estudar, 500 euros para alugar o quarto. O jovem E que as se calhar, condições? exatamente, não, é um quarto minúsculo. Fica a cozinha junto com o quarto, uma mini casa de banho, 500 euros. Um jovem que se calhar não trabalha, é sustentado pelos pais e ainda tem que pagar as propinas e os estudos. Então, se esse é o preço de um quarto, vamos imaginar um T1, um T0. É por isso que cada vez mais também os jovens constituem família mais tarde. Não têm como nem pagar a habitação, quanto mais ter um T2, no mínimo, não é? Para dar as condições às famílias. E isto é importante nós falarmos neste ponto, porque quando falamos em habitação, nós não nos referimos apenas à casa. Portanto, nós estamos a ver, acabaste de tocar num ponto de como é que a habitação, como é que o acesso à habitação influencia a própria constituição da família, influencia o próprio bem-estar no dia-a-dia, no cotidiano, porque ter uma casa não é só o valor que a pessoa paga da prestação, é também a luz, a água e por aí fora. E Elson, tu achas que esta questão da habitação, da falta de apoio para um jovem ter habitação própria, influencia também, como nós estávamos a ver, outros aspectos da vida do dia-a-dia do jovem? Influencia, porque lá está,
uma casa, ela movimenta não só uma família, mas movimenta uma sociedade. Se, por exemplo, eu preciso de uma casa, estou a trabalhar, não quero viver na custa dos meus pais, e eu quero ter uma casa própria, não quero arrendar, e sei que os preços perto do centro da cidade são bastante elevados, então vou ter que ir mais para a periferia. Isso já vai condicionar como vai ser a estrutura da minha vida, ou seja, porque se eu tiver filhos, os meus filhos também vão ter que estudar mais ou menos na área onde eu vou habitar. Se eu tiver um trabalho muito longe, eu vou ter que pensar em adquirir, por exemplo, um veículo, porque se for por transportes, não consigo chegar a tempo. Ou seja, uma simples questão como a casa já afeta toda uma estrutura de uma família, já afeta toda uma estrutura de como é que uma família vai agir, de como é que ela vai pensar, de como é que ela vai olhar para o futuro. E sem falar, o que disseram muito bem, de que tem a questão da luz, a questão da eletricidade, mobília e por aí vai, tudo aquilo que ajuda no funcionamento de uma casa. Então, uma casa é um fator bastante importante numa sociedade, porque é no lar onde nós descansamos, é no lar onde nós estamos com a família, então também deve ser um assunto sério. E o que se verifica da especulação imobiliária, o que se verifica de casas com preços cada vez mais absurdos, que nem sequer vão de acordo com o crescimento do rendimento da população, ou seja, há uma disparidade muito grande do valor que tu tens de pagar, quer seja para arrendar da casa com o valor que tu recebes do teu salário, do teu rendimento. Então isso demonstra que há mesmo alguma questão ali que tem que se resolver, há uma questão que tem que ser mesmo colocada, que tem que se pensar e que tem que se agir de acordo com aquele assunto. Porque uma casa, uma habitação, afeta a estrutura de uma família. E nós sabemos que uma sociedade é composta por várias famílias e cada família, sendo afetada pelo mesmo problema, afeta, em contrapartida, a sociedade também. E nós aqui, no dia de hoje, nós estamos a falar de uma problemática que afeta o cotidiano de muitas pessoas, cidadãos portugueses, mais agora talvez focado mais nos jovens portugueses. Sim. Porque eu tenho conhecimento próprio, posso dizê-lo, tenho amigos de estudos, da escola, também da faculdade, que por questões de falta de condição cá em Portugal tiveram que emigrar. E era isto que eu te queria perguntar, Lia. Tu crees que esta problemática da habitação pode levar mais jovens também a emigrarem ou talvez não tenha uma coisa a ver com outra? Eu acho que sim, que está relacionado aos níveis de imigração que nós temos tido ultimamente. Os jovens cada vez mais procuram outros países para trabalhar, para viver, porque aqui não coincide o salário que ganham para a compra de uma habitação. E se calhar lá fora eles conseguem ter um salário muito maior e mesmo que até a habitação seja um preço mais elevado, o salário coincide com o preço. Eles conseguem pagar a habitação, ainda sobra e conseguem ter uma vida familiar muito melhor, construir um futuro muito melhor. Conseguem pensar num futuro melhor do que se calhar aqui, para aquilo que nós vivemos hoje. Uhum. E Elson, enquanto estudante e mais especificamente na área de Direito, tendo em conta a tua experiência pessoal, Sim. o que é que os teus colegas de curso, por exemplo, falam sobre esta temática? Eles próprios estão a experienciar esta dificuldade enquanto estudante? Talvez alguns dos teus colegas também já estejam a trabalhar. Um bocadinho sobre a tua experiência pessoal. Então, uma das coisas que eu mais verifico, e até é muito engraçado porque fala-se isso quase sempre em todo o curso, é a mesma questão da habitação. E o que acontece muito é de ter sempre colegas que vão sempre mudando de habitação. Ou seja, sempre começam numa determinada habitação, num determinado sítio, mas porque ou a renda teve de aumentar ou alguma coisa aconteceu naquela área da habitação, eles têm que alterar. Então, o que mais tem é jovens que não conseguem arranjar um local fixo, não conseguem arranjar uma habitação estável e têm que estar sempre a trocar. E isso já, por si só, já leva a outros fatores. E estamos a falar de jovens que são estudantes, ou mesmo que são trabalhadores. Então isso tudo afeta a nossa sociedade, porque o jovem é o futuro da nossa sociedade. Se os nossos jovens não conseguem sentir que estão a ter uma estabilidade na sua própria casa, como é que nós esperamos que eles queiram continuar aqui e que eles queiram continuar a contribuir para um avanço dessa sociedade que nem sequer uma habitação estável eles conseguem dar? Nós estamos a exigir de um jovem que seja o futuro do país, mas quais são as condições que estamos a dar? É uma boa questão que nós vamos deixar um bocadinho no ar, porque agora eu quero convidar a doutora Luísa para poder abordar esta temática da habitação à luz da Constituição da República Portuguesa. Direito à habitação é um direito fundamental do nosso Estado de Direito Democrático. Sem habitação, a democracia não funciona. Sem habitação, o Estado de Direito não funciona.
Este direito à habitação tem na sua essência, desde logo, a dignidade da pessoa humana. Se nós olharmos para o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, ele é muito claro neste aspecto e o que ele nos diz é que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Ou seja, se não houver dignidade de pessoa humana, não há República Portuguesa. E a habitação é um direito fundamental que é essencial para que todos os portugueses tenham a dignidade de pessoa humana. Este direito à habitação tem também na sua essência o direito à vida, o direito à integridade pessoal, direitos que estão consagrados no artigo 24 e 25 da Constituição, e também outros direitos pessoais que estão consagrados no artigo 26, como, por exemplo, a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, capacidade civil, cidadania, bom nome e reputação, imagem, reserva da intimidade da vida privada e familiar e proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. Ou seja, estes direitos fundamentais só podem ser garantidos se todos os portugueses tiverem direito à habitação. E quando digo todos, é mesmo todos, porque a Constituição também consagra no seu artigo 12 que todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição, assim como o artigo 13 diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Dito isto, temos um direito à habitação expressamente consagrado no artigo 65 da nossa Constituição. E o que este artigo 65 nos diz, logo no número 1, é que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado. Porquê? Porque o direito à habitação é o direito económico, social e cultural. Ou seja, alguém tem que o fazer acontecer. E quem tem que o fazer acontecer é o Estado. Está aqui no número 2, que diz na alínea A que o Estado tem que programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. A linha B, promover em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais a construção de habitações económicas e sociais. A linha C, estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. E a linha D, que fala em incentivar e apoiar iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e autoconstrução. O número 3 diz também que o Estado tem que adotar uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Ou seja, é o Estado que tem que criar estas condições. Isto é um direito fundamental. O artigo 9º da Constituição da República fala-nos nas tarefas fundamentais do Estado. A linha B, garantir os direitos e as liberdades fundamentais, o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Se não houver habitação, não há democracia, não há Estado de Direito, não se cumpre a Constituição. A linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. É uma tarefa fundamental do Estado. É uma incumbência prioritária do Estado, como está lá também no artigo 81. Tem que acabar este desequilíbrio. A crise habitacional tem que ser solucionada por medidas que o Governo, em concreto, tem que tomar de acordo com aquilo que diz a Constituição. E para concretizar isto, nós temos a Lei de Bases da Habitação, que diz claramente que o Estado, no artigo 3º, número 1, é o garante do direito à habitação. Da mesma maneira que no artigo 8 diz que a política de habitação é direcionada para pessoas e para famílias. E aqui eu volto a reforçar, para todas as pessoas. Se olharmos para o número 3 deste artigo 8º, fala que a política de habitação integra medidas especiais de proteção especial dirigida a jovens, cidadãos com deficiência, pessoas idosas, famílias com menores, monoparentais ou numerosas, ou seja, grande parte das famílias portuguesas estão abrangidas e protegidas por esta lei. O número 4 ainda confere uma proteção adicional a pessoas e famílias que estejam em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente as que se encontram em situação de sem-abrigo. O Estado tem que tomar medidas. Esta lei prevê, no seu artigo 29 e nos seguintes, medidas que o Estado tem que tomar relativamente ao mercado habitacional para que funcione de uma forma transparente, ao mercado de arrendamento, políticas fiscais, políticas tributárias, políticas de cooperação, de subsídios. Tudo isto tem que acontecer e tem que ser pensado pelo Estado. Só assim é que o Estado vai estar a cumprir a vontade dos soberanos, que são o povo, só assim é que o Estado vai estar a respeitar o que diz a Constituição da República Portuguesa e só assim é que haverá democracia e Estado de Direito em Portugal.
Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. Mas para nós continuarmos então a desenvolver mais sobre esta questão da habitação, eu queria começar por referir uma das notícias que o próprio Jornal de Notícias apresentou, em que falam que há pessoas que trabalham, mas até vivem em tendas num pinhal porque não conseguem pagar as rendas. Portanto, nós não estamos a falar em não terem condições de ter uma habitação já mais, passo a expressão, elevada, melhorada. Não, não têm condições para pagar uma renda. Lia, o que é que tu tens a dizer sobre esta questão? Por acaso, entrando nesta notícia, entrando nesta questão, eu conheço de perto uma família que não tinha condições para pagar uma renda de um T0, de um T1, não tinham, então estavam a morar numa caravana. Uma família completa? Uma família. Durante quase um ano. Um ano moraram até que conseguiram arrendar mais ou menos dentro dos preços, porque aquilo que eles ganhavam não dava para pagar aquilo que queriam de uma renda. Era impossível com todos os outros gastos, então viviam dentro de uma caravana. Portanto, é uma realidade muito perto e é o que nós vemos cada vez mais. Nós vemos muito sem-abrigos. Antigamente era uma realidade pequena em Portugal. Hoje em dia, em qualquer sítio, nós vemos sem-abrigos na rua, a dormir em situações degradáveis. Já nem é em tendas, nem caravanas, é mesmo debaixo de um prédio, à chuva, ao frio. E Elson, enquanto estudante de Direito, eu creio que posso fazer esta pergunta. Mesmo no que a Lia falou, onde é que está a dignidade de uma família portuguesa para viver numa caravana com... Lá está, uma família, não é? A pessoa sozinha já era falta de dignidade, no sentido em que a culpa não é da pessoa. É de um país que não está a conseguir apoiar um cidadão português. Mas uma família? Onde é que está aqui a dignidade daquela família? Onde é que está o apoio, a rede de apoio que esta família devia ter e não teve? Não há dignidade, porque o salário, que pode até ser mínimo, nem é mínimo, é insuficiente. Porque se com o salário, mesmo que seja mínimo ou não, a família não consegue não só suprir as necessidades das suas crianças, mas mesmo assim ter uma habitação, um local estável para poder desenvolver a sua família, então como é que vamos dizer que há uma dignidade? Não há. E direito da habitação é um direito inerente a todos e qualquer cidadão português. Está presente na Constituição. Então, ou seja, é algo que já deveria ser inerente à família. A família tem acesso a isso, deveria ter acesso a isso e não tem. Ou seja, estão a ir contra aquilo que, de acordo com a Constituição, a família deveria ter acesso e deveria ter. Um caso que é um caso entre muitos, porque a certeza que há outros casos, como já verificamos, até pessoas a viverem em tendas, que trabalham, não estamos a dizer gente desempregada ou pessoas que não fazem nada, gente que trabalha, que recebe salário, que tem um rendimento, que precisa pagar impostos e por aí vai, não consegue ter uma habitação estável, nem sequer mínima, para poder manter a sua família. E por isso é que nós verificamos, como foi bem dito, o envelhecimento populacional. Porque, como aquilo que eu referi antes, como é que nós podemos pensar que o jovem vai querer continuar num país que nem habitação lhe consegue dar? Como é que vamos pensar que um jovem vai querer estar aqui sabendo que está sujeito a viver numa tenda, a viver numa caravana, a viver em uma situação que ele nem deveria estar, porque é inerente a ele pela Constituição? Essa é uma pergunta que devemos fazer para nós próprios e que, enquanto sociedade, também devemos fazer para aqueles que estão a nos representar. Porque o jovem é o futuro da nação. Estamos a falar até de uma família, pode ser uma família jovem. Mas se essa família jovem não consegue se sentir protegido pelo Estado que deveria proteger, pelo Estado que elegeu, então estamos realmente numa situação que, se continuarmos assim, vai só cada vez mais piorar. E nem falo piorar no sentido de que vamos ter gente que vai não estar só a viver em tendas, mas mesmo na rua e debaixo da ponte e por aí vai. E é uma questão que indiretamente pode afetar a própria natalidade de um país. Se um jovem que, por exemplo, pretende casar, pretende constituir família, não tem condições para ir com o seu esposo, com a sua esposa para uma casa, não tem condições de ter filhos, indiretamente está a influenciar a própria natalidade. Sim, certamente. Tem muitos jovens, hoje em dia, só têm filhos aos 30, 40 anos, porque antes não têm condições, não têm nem habitação, quanto mais eles pensam em ter filhos, porque não dá, o rendimento que têm não dá. Aliás, o nosso governo fez uma medida, né? Os jovens com isenção de IMT, imposto de selo na compra da primeira casa, mas nós precisamos de mais medidas, porque a nossa população está a envelhecer, os jovens estão a emigrar.
para conseguirem, né, evoluir a nível de emprego, a nível de constituição de família, porque aqui os rendimentos não dá. Portanto, eu acho que o nosso governo precisa de dar mais medidas aos jovens, medidas que até incentivem, porque o que nós vemos é cada vez mais o envelhecimento da sociedade e os jovens já irem embora, porque não têm condições de habitação no nosso país. E Elson, tendo em conta que nós temos a lei do nosso lado, e é esta uma das principais mensagens que nós queremos transmitir lá para casa, nós temos a lei do nosso lado. Então, neste sentido, o que é que nós jovens podemos fazer tendo a lei do nosso lado? Não estamos a falar de eu tenho a lei do meu lado, vou fazer o que eu quero e me apetece. Não. É em prol de uma sociedade mais digna. Então, o que é que nós podemos fazer sabendo desta questão? Então, enquanto sociedade, enquanto jovens e futuros da sociedade, devemos reivindicar nossos direitos. Sabemos que temos direito à habitação, então devemos reivindicar esse direito. O Estado deve, como eleito por nós, como eleição representativa, ele deve fazer aquilo que ele destinou-se a cumprir. Ou seja, implementar novas medidas. A isenção do IMT foi muito bem, mas não deve só parar por aí. Deve também, por exemplo, construir habitações destinadas exatamente aos jovens com impostos mais baixos, com rendas mais baixas, tudo para que o jovem sinta-se tentado a não emigrar para outros países, a não ter que sair da sua terra natal para ir tentar a vida em outros países, porque assim conseguimos manter a nossa população ativa, assim conseguimos manter que o envelhecimento populacional pare e a natalidade comece a aumentar. Que os jovens possam começar a pensar em ter uma família mais cedo, em poder ter filhos, em poder casar, porque isso tudo influencia no seu dia a dia. Se ele não consegue manter uma casa estável, como é que ele vai pensar em constituir uma família? Que por si só já traz outros gastos e outros custos para a sua vida. E se ele nem tem o rendimento necessário para suprir a si próprio, como é que ele vai achar que vai conseguir suprir para a sua família? E não tem como. E como a lei está do nosso lado, e realmente ela está, o direito à habitação é inerente a qualquer cidadão português, então devemos reivindicar, devemos exigir que o Estado faça aquilo que ele se prometeu a cumprir, em criar novas leis, em criar novas regras que visam a que essa especulação imobiliária que verifica-se e continua-se a verificar diminua, ou que pelo menos consiga ter uma solução que permita que os jovens tenham a possibilidade de continuar aqui, estejam tentados a não sair do país, a não ter que procurar outras opções de vida fora de Portugal. Certíssimo. E, Lia, então pegando o que o Elson falou, votar acaba por ser um ato importante e nós devemos ter a consciência quando o fazemos. Sim, hoje em dia nós vemos cada vez mais uma aproximação dos jovens às urnas, quando é a altura de votação, pelo menos este ano nós vimos uma diferença nisso, porque acho que os jovens estão a ver um pouco que nós precisamos mudar essa realidade. E se nós temos o direito a votar e somos nós que elegemos os governadores no nosso país, eu acho que temos que incentivar cada vez mais os jovens a ir a votar e exercer o seu direito, porque precisamos de medidas que realmente mudem esta realidade da habitação. Porque a construção de casas é feita, mas são casas com um valor absurdo. Porque nós vemos muitas casas, muitos prédios a serem construídos e a maior parte nem é habitável. Porque os jovens não têm uma possibilidade de alugar essas casas, de fazer compra dessas casas, porque lá está, os rendimentos não vão coincidir. Eu acho que são medidas, mais medidas, para além desta medida que o governo aplicou, mais medidas para podermos ter mais habitações para que os jovens possam adquirir essas habitações que sejam a um preço que seja razoável para todos. Elson, torna-se então importante também sabermos que temos um papel ativo na nossa sociedade. Não só para agora, se calhar lá em casa há jovens que ainda não estão em condição de já estar a ponderar uma compra de uma casa, constituir-se família, podem estar ali no período de estudos, mas torna-se importante saber que a minha atitude no dia de hoje vai ter influência não só no meu futuro, mas no futuro de quem me rodeia, no futuro dos meus pais, no futuro dos meus avós. Então, o voto é um ato bastante consciente. Mas conforme nós estamos a falar com a Lia, para votar nós temos que saber tudo o que está envolvido ao partido em que nós estamos a votar. Então, tu consideras que a informação é poder? Informação é mesmo poder e a informação é que te traz a verdade, é que te traz, nesse caso, a iluminação. Porque sem informação, só ao votarmos pela aparência, pela capa do livro mesmo, como olhar para a forma como a pessoa fala, se é eloquente, se não é, se é bem parecido, se é bem vestido ou não,
isso não determina o futuro da nossa sociedade. O que determina é sabermos os planos que vão ser aplicados, os antecedentes daquela pessoa, que medidas é que planeia implementar, não só para agora, mas para daqui a algum tempo, porque isso tudo é que vai determinar, isso tudo é que vai formatar como vai ser o país daqui a algum tempo. Hoje passamos por esses problemas, mas se nós implementarmos um plano que visa melhorar esse problema daqui a alguns anos, ok, então acho que vale a pena votar nessa pessoa, vale a pena acreditar naquele projeto. Então, o conselho que se dá a todos os jovens, e não só que têm que votar, porque o voto é extremamente importante, é pesquisarem, é lerem, é procurar saber os planos que devem ser. Certíssimo. Lia, Elson, mais uma vez agradecer pela vossa companhia no dia de hoje. Lá em casa acredito que foi uma mais-valia este programa. Quero convidar-vos a acompanharem no nosso Instagram e no TikTok e a visitarem também o site Você é que Decide. Até à próxima.